Oi meninas, bom dia, tudo bem? Estamos no nosso terceiro dia da Semana da Liberdade Emocional. Espero que vocês estejam aprendendo, que vocês estejam conseguindo trazer para suas vidas reflexões e atitudes de mudança. Espero também que vocês estejam compartilhando essas informações com outras mulheres. Como eu disse para vocês, né, na segunda-feira, esses vídeos vão ficar no canal do YouTube. É um canal novo, não tinha outros vídeos, mas que vocês vão poder ter acesso, ver mais de uma vez, né, notar informações, refletir melhor sobre isso, tá? É uma forma de vocês compartilharem e acompanharem outras vezes. Então, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Antes da gente entrar no assunto, eu quero reforçar e pedir para que vocês sigam no Instagram, psicóloga Natasha Corsino. Todos os dias eu procuro colocar uma mensagem, dica, faço vídeos, stories, que vão auxiliar vocês com a luta do dia a dia, né, com as questões emocionais. Espero também contribuir lá. E aí, vamos lá, gente? Ansiedade. Ansiedade nos dias atuais. Esse é o tema de hoje. E você é muito ansiosa? Rói as unhas de ansiedade, coça a cabeça, tem caspa, aquelas alergias na pele, um montão de outras coisas, né, que a ansiedade causa na gente. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então, o que é a ansiedade? Bem, a ansiedade é fácil de explicar, né? Que eu acredito que você que está assistindo também seja ansiosa. A maioria das mulheres hoje em dia é muito ansiosa. Muitas mulheres falam isso pra mim: ai, Natasha, eu sou muito ansiosa. Mas é difícil a gente ouvir alguém falar hoje em dia que não é ansiosa ou ansioso, né? Mas vamos falar sobre isso. Então, a ansiedade, principalmente nos dias de hoje, a gente tem vivido muito a ansiedade. Nesses tempos de pandemia, então, né, meninas, traz muita ansiedade pra gente. Nós vivemos numa era tecnológica, né? E a tecnologia, ela traz muitos benefícios pra gente. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é tecnologia. Estou falando com vocês por uma câmera do meu celular, estou vendo aqui as informações no meu notebook, tecnologia, né? Vocês receberam esse vídeo, tecnologia. Então a tecnologia ajuda muito a gente, mas a tecnologia também trouxe muito mais ansiedade. Porque hoje a gente tem a capacidade de falar com alguém que está do outro lado do mundo no mesmo segundo. Eu mando uma mensagem no WhatsApp, ou no Skype, ou no Instagram, para alguém que está lá do outro lado do mundo e ela consegue receber na mesma hora. Lembra antigamente? Eu tenho 33 anos. Como eu disse para vocês, domingo é meu aniversário. Vou fazer 34 anos. Mas quando eu era pequena, ainda já era diferente, né? Imagino vocês que têm mais idade do que eu, com certeza era muito mais diferente. Então, como a gente queria se relacionar, se comunicar com pessoas de outros estados, outros países, até mesmo de outra cidade, a gente mandava cartas, enviava pelo correio. Só que essas cartas às vezes demoravam meses para chegar, não é isso? E a gente aguentava. A gente esperava. Tudo bem, a gente sabe que ela vai demorar para chegar e a gente esperava por isso, numa boa. Hoje é fácil esperar? Quando você manda uma mensagem no WhatsApp e aí veio um tracinho, dois tracinhos, a pessoa recebeu. Você fica lá olhando, né? Se ela vai ler ou não. E aí isso já gera uma ansiedade. Se a pessoa ler e não responder, pronto, acabou. Aí mesmo que o nosso emocional fica extremamente abalado pela ansiedade. Então a tecnologia traz pra gente uma ansiedade maior. Até mesmo falar no telefone, a gente quase não fala no telefone hoje mais, né, gente? Mas antes a gente falava no telefone e a gente ligava. Quem tinha telefone em casa, né, que era uma coisa difícil, quem tinha telefone em casa era aqueles telefones que girava. Aí se tem alguém assistindo que é mais novo do que eu, mais nova do que eu, provavelmente não pegou esse tempo, né, do telefone que gira, que a gente disca um número. Só isso já tinha que gerar na gente uma paciência. Se você discasse lá o número 9, você discava, esperava ele voltar todinho para depois discar outro número.
Hoje não. Hoje tem memória rápida no celular, você fala com o celular e liga para a pessoa, né? Tem um número já que você clica aquele número, já vai para a pessoa direto. Tudo mudou. Só que isso traz pra gente também muitos malefícios para o nosso emocional. A gente deixou de aprender a esperar. Quando você era criança, sua mãe, pai, quem criou você, né? Vovô, tio, quem criou você diz isso pra você. Precisa aprender a esperar. Tem que esperar. E a gente cresce com isso. Mas a realidade, quando a gente chega na vida adulta, até mesmo os adolescentes hoje já vivem isso. E as crianças também já vivem isso. Não querem, não queremos esperar. É difícil pra gente isso. E isso gera uma ansiedade muito grande. Mas precisamos aprender a lidar com isso. Quando a gente fica angustiado por algo que ainda vai acontecer, isso é ansiedade. Nada mais que isso. A ansiedade é por algo que ainda não aconteceu, né? A gente não fica ansioso pelo que passou, a gente fica ansioso pelo que ainda vai acontecer. Pode até ter acontecido alguma situação no passado e você está esperando as consequências dessa situação que aconteceu. Isso te gera uma ansiedade. Então, sempre é pelo amanhã, sempre é pelo depois. A gente gera ansiedade, ficamos ansiosas pelo amanhã. Só que existe uma diferença e eu queria falar com vocês sobre isso, tá? Ansiedade e transtorno de ansiedade, tá? A gente vai falar, igual a gente falou ontem sobre tristeza e depressão, mesma coisa. Em falar nisso, quem não viu os vídeos anteriores, vejam, tá? Acompanhem, porque é uma continuação. A gente vai continuar. Eu não vou voltar para explicar novamente, tá bom? Até para não ficar cansativo para vocês. Então, tristeza é diferente de transtorno de ansiedade. Desculpa, meninas, nada de tristeza. Tristeza foi ontem. Ansiedade é diferente de transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade também é uma doença, tá? Gerada pela ansiedade. Só que tem algumas diferenças. E aí, lembra do que eu falei de tristeza e depressão? Alguns exemplos que eu dei? Eu vou dar alguns outros, tá? Eu vou fazer aniversário. E aí eu vou fazer uma festa. Infelizmente agora a gente não tá podendo fazer festa, né? Não festas grandes, mas vou fazer uma festa de aniversário. E aí isso me gera uma ansiedade. Eu fico ansiosa para esperar por esse dia. Quero que tudo dê certo, quero que as coisas sejam bem organizadas. Ok, é normal a gente sentir isso, porque são as nossas emoções sendo exploradas, né? Sendo sentidas. Então, a gente sente ansiedade em diversos momentos. Transtorno de ansiedade é uma outra coisa. O transtorno de ansiedade tem alguns sintomas e eu vou dizer alguns para você. Vou repetir o que eu falei nos outros vídeos. Sintomas nem sempre é igual para todo mundo. Nós somos diferentes, tá? Mas é o que a maioria das pessoas sentem e o que a ciência traz pra gente como o que acontece, tá bom? Então vamos lá. Assaltar a geladeira muitas vezes às madrugadas. Eu falei isso também sobre esgotamento emocional e falei isso também sobre depressão. Natasha, por que você está usando esse exemplo sempre de acordar de madrugada, comer muito, assaltar a geladeira? Então, meninas, a comida, ela deveria servir para nos alimentar, né? Mas, na realidade, a gente usa a comida muitas vezes como forma de escape, como uma saída. A gente utiliza a comida às vezes, né? Como alívio das nossas emoções. Tô feliz, como. Tô triste, como. Então, um dos sintomas do transtorno da ansiedade é exatamente isso. Às vezes, muitas mulheres relatam que aumentam muito, ganham muito peso, porque comem, né, desenfreadamente, se sentem ansiosas e comem muito. Então é um dos sintomas. Então algumas pessoas sentem falta de ar, a mão começa a suar, dá aquele formigamento nos braços, formigamento no rosto, aquela sensação de morte. Se você já sentiu isso, talvez você tenha tido uma crise de ansiedade. E a crise de ansiedade, ela acontece mediante alguma situação que traz pra gente, né, que cria na gente
um medo, uma expectativa muito grande. Estatisticamente provado que duas pessoas pelo menos vão ter uma crise de ansiedade pelo menos uma vez na vida, tá? Então, se você já sentiu isso alguma vez, não significa que você tem transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é a intensidade disso tudo. Tive crise hoje, tive crise amanhã, tive crise várias vezes. Então, pode ser que você esteja com um transtorno de ansiedade, mas, como eu falei sobre a depressão, somente quem pode diagnosticar é um médico ou um psicólogo, tá? Tenha sempre isso em mente, tá bom, gente? Às vezes a gente escuta informações na internet, pega sintoma aqui, pega sintoma ali, cria uma doença. Não faz isso com você, tá bom? Só quem pode diagnosticar é um psicólogo ou um psiquiatra, tá bom? Vamos continuar. A ansiedade, ela também, às vezes, deixa a gente de realizar algumas atividades, né? É normal se sentir ansioso, por exemplo, quando você vai fazer uma prova, né? Você se preparou muito para fazer um concurso, por exemplo, e se sentir ansiosa por isso. Mas é preocupante quando você se prepara há muitos meses para fazer essa prova e aí no dia dá branco em tudo. Você não consegue lembrar de nada e não consegue ir bem nessa prova. A gente tem algumas formas da gente tratar a ansiedade e evitar com que ela aconteça. E eu vou dizer alguma para vocês. Lembra que eu falei da tecnologia? Que ela é boa, mas ela é ruim? Então, o uso do telefone, da tecnologia. A gente precisa, às vezes, diminuir. Uma das formas da gente tratar os sintomas da ansiedade é deixar algumas informações de lado. Deixa de ver, principalmente na hora que você for dormir. Igual nesse momento, né? A gente está vivendo um momento de pandemia e a gente recebe milhões de informações por telefone. Gente, se faz mal a você, não veja. Desliga o telefone, vai ver outra coisa, vai ter um tempo de qualidade com a sua família, um tempo para você. Uma outra forma é a alimentação saudável. Eu falei de alimentação, né? Que a gente desconta na comida muitas coisas. E você manter uma alimentação saudável, com verdura, legumes, fibras, ajuda o nosso organismo a se equilibrar. Isso vai te ajudar muito na ansiedade. Atividades físicas. Gente, quem faz atividade física sabe do que eu estou falando. A atividade física, apesar de ser cansativa, às vezes dá uma preguiça de ir, eu também sinto isso, tá? Ela é capaz de trazer pra gente um aumento de adrenalina, serotonina, isso vai ajudar também na ansiedade, vai fazer com que a gente extravase. Sabe o lutador de boxe que tá estressado? A gente já vê isso em filmes, né? Tá estressado, ele vai lá no saco e bate, bate, bate. É exatamente isso. Alivia a nossa alma. Então, procure fazer uma atividade física. É importante para você também, tá? E uma coisa extremamente importante: contentamento pelo dia de hoje. Como eu disse para você, a ansiedade é algo que a gente espera, sofre por algo que ainda não aconteceu. Então, tenha contentamento pelo dia de hoje. O que é ter contentamento, Natasha? É você ser grata, satisfeita pelo que você tem hoje. Nem que o que você tenha não seja ainda perfeito, não seja exatamente ainda o que você queria, mas você tem. Você está viva aqui conversando comigo. Você tem saúde, poderia estar muito bem no leito de hospital e não está. Está aqui assistindo um vídeo. Você tem família. Ela não é perfeita. Ela não vai ser, tá? Mas você tem. A sua casa não é a maior do mundo, não é uma casa própria, mas você tem um lar. O seu telefone não é o mais moderno, não é um iPhone, não é aquele. Mas você tem um celular, você está podendo me assistir, ver, trocar informações. Então tenha contentamento, seja grata pelo que você tem hoje e deixe de esperar e ficar ansiosa pelo dia de amanhã. Afinal, o dia de amanhã não chegou. A gente não sabe se vai chegar. A gente não sabe se a gente vive 10 minutos para frente. Essa é uma grande verdade. É chocante, mas é uma verdade. Então, seja grata pelo dia de hoje. E a gente também tem desafio do bem. Peraí. O desafio do bem de hoje é o seguinte:
Conta pra gente. Aí você pode escrever no grupo mesmo, tá? Quando eu abrir o grupo, 4 horas da tarde. Lembra que de 4 às 7 o grupo fica aberto para que a gente troque. Sempre lembrando das regrinhas, tá bom? Veja o primeiro vídeo, nas regrinhas. A gente vai falar somente sobre o assunto do dia. Então hoje a gente vai falar sobre ansiedade, tá bom? E aí, o desafio do bem é esse. Conte pra nós pelo que você é grata hoje. E aí você vai poder escrever e refletir sobre isso, sobre o que você tem gratidão. A gente se vê mais tarde. Um beijo para vocês. Sou Natasha Cursino, sou psicóloga e desejo a você um dia de paz e um dia de amor. Então, até amanhã, onde a gente vai falar sobre o poder destrutivo do medo. Sim, a gente vai falar sobre medo. Beijo para vocês.